A paz do Senhor para os irmãos. Eu gostaria de apresentar para os irmãos, nesta manhã, este livro. O que Jesus espera de seus seguidores. O autor é John Piper. Neste livro, ele vem apresentando, irmãos, 50 mandamentos, dos quais nós, como cristãos, deveríamos viver, né? Deveríamos praticar, ou pelo menos buscar esta prática, né? Então são 50 mandamentos ali que ele vai tratar, respondendo a pergunta: o que Jesus faria, o que Jesus espera de seus seguidores, né? Nós, se formos analisarmos assim, a primeira coisa que vem à nossa cabeça Jesus espera arrependimento, né, de pecado, transformação de vida. Isso todos os cristãos vão concordar nisso. Mas, pois bem, vamos lá para o primeiro mandamento, que é necessário nascer de novo. Então, nós vamos trabalhar aqui no Evangelho de João, como base. O Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. No Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, narra a história de Nicodemos. Eu creio que os irmãos já conhecem. Nicodemos, ele vai até Jesus, ele espera anoitecer e vai até Jesus e faz uma pergunta para ele. O que é necessário, o que eu preciso fazer para mim obter a minha salvação? O que é necessário? E Jesus chega para Nicodemos e diz: é necessário nascer de novo. Diz o texto: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vai questionar: mas como pode eu, estando velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então Nicodemos, apesar de todo o conhecimento, né, de toda a bagagem que ele tinha das Escrituras, ele não percebeu este mandamento fundamental na vida do cristão, este novo nascimento. Ele não entendia o que Jesus estava falando em eu ter que nascer de novo. O que é isso? Né? Se ele atentasse para o texto de Ezequiel, por exemplo, 36, 25 ao 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos te purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, tirar o novo nascimento, é justamente essa mudança. Eu vou tirar o coração de pedra, um coração que eu não tenho acesso, e vou te dar um coração de carne. Este sim, eu vou ter acesso, e através dele, e através dessa transformação, eu vou te mostrar as glórias, né? Eu vou te mostrar a majestade do reino de Deus. Lá em Lucas, meus irmãos, capítulo 15, versículo 24, diz assim: porque, veja bem, quando Jesus, meus irmãos, ele fala em nascer de novo, é porque nós, em nossa natureza carnal, estamos separados de Deus. A verdade é essa. Estamos separados. Então, quando nós estamos mortos, né, em nossos delitos e pecados. Né? Veja bem só em Lucas capítulo 15, versículo 24. Olha só que interessante. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegar-se. Diz as Escrituras em Lucas capítulo 15, né, meus irmãos, a parábola do filho pródigo, ou o filho perdido, né? Diz que um jovem, ele pega a herança do pai e vai embora, e lá ele gasta tudo, ele se esbanja, né, com todos os prazeres da carne, mas chega um momento que ele perde tudo e se encontra se alimentando com os porcos. Ele reconhece, ele se arrepende de tudo aquilo que fez e vai ao encontro
do pai que está de braços abertos, né? Esperando uma alma arrependida, esperando o seu filho arrependido. A gente vai ver isso lá em Lucas capítulo 15, né? Essa parábola. Então, quando nós estamos mortos, meus irmãos, presos no lamaçal do pecado, nós não conseguimos enxergar a necessidade de buscar o reino de Deus. Isso só acontece, meus amigos, quando reconhecemos que somos pecadores, né? E arrependemos dos nossos pecados. Só quando há um verdadeiro arrependimento é que há essa possibilidade de novo nascimento. Não tem como você mudar o seu comportamento, mudar a sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não chorar, não clamar, não pedir misericórdia a Deus pelos seus pecados. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, desde então começou Jesus a pregar e dizer, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Veja bem, aí nós estamos entrando no segundo mandamento. O primeiro, nascer de novo. E agora, arrependei-vos. É necessário se arrepender. Não tem como haver um novo nascimento, meus amigos, se você não se arrepender dos seus pecados. Se você não se aquebrantar diante de Deus e colocar os seus pecados diante dele. É um coração contrito, um coração aquebrantado, é que Deus espera. É por isso que Davi, meus amigos, era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Natan chega até Davi e diz para ele, né, conta aquela parábola, né, de um homem rico e um homem pobre, né, diz que o homem rico tinha várias ovelhas, o homem pobre só tinha uma. O homem rico vai lá e pega a ovelhinha do homem pobre para fazer um banquete. Aí Natan vai, chega até Jesus e até Davi e conta essa história, né? Isso se referindo ao pecado dele com Betseba. Aí Natan chega para ele e diz, ó, meu rei, o que o senhor acha de um homem rico que vai lá e pega a ovelhinha de um homem pobre e mata e come e vai fazer banquete? Aí Davi fica revoltado, não, tem que morrer, cara, ele merece castigo. E Natan aponta o dedo na cara dele e diz, ó, este é você é este homem. A Bíblia diz que Davi, ele se ajoelha e se aquebranta diante de Deus. Ele poderia ter matado Natan, ter cortado o pescoço dele, enterrado em qualquer lugar, e ninguém ia lá, nada, ia falar o quê? É o rei, ninguém poderia saber disso. Mas ele tinha temor, né? Temor de Deus. Davi era um homem temente a Deus. Ele jejua, ele pede misericórdia, né? E Deus o pune a si mesmo, mas derrama também a sua graça e a sua misericórdia sobre sua vida. Então é necessário arrepender-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso é para todos nós, meus irmãos. É necessário que nós venhamos a nos arrepender. O evangelho verdadeiro é o evangelho de arrependimento, o evangelho de quebrantamento, é o evangelho de reconhecimento da sua natureza pecaminosa. Nós somos pecadores por natureza. Todos os dias nós lutamos contra o leão. E quem é este leão, meus amigos? O leão é a nossa carne confrontando todos os dias com o nosso espírito. É a nossa briga todos os dias com a nossa carne. Isso é o que acontece, porque a nossa natureza, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. Quem é o inimigo? O maior inimigo nosso, meus amigos, somos nós mesmos, somos os nossos desejos, as nossas vontades. É contra isso que nós lutamos todos os dias. Arrependimento, irmãos, é uma mudança da mente e do coração, não uma simples tristeza por haver pecado ou uma ligeira melhora do comportamento. Tem muita gente que às vezes fica triste. Lembra de Judas? Judas, quando traiu Jesus, ele ficou triste, amargurado, mas não houve um arrependimento verdadeiro de Judas. Até porque o próprio Jesus vai dizer, ó, vos escolhi entre 12, mas um de vós é um diabo. Então Jesus, na sua onisciência, na sua natureza divina, já sabia que Judas não haveria conversão na vida de Judas. Apesar dele ter tido todas as oportunidades possíveis. Judas andou com Jesus 3 anos, mas infelizmente ele tinha um coração de pedra. Judas não entendeu o mistério da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Então arrependimento tem que ser uma constante em nossas vidas, porque todos nós, nós precisamos nos arrepender, porque nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz na Epístola de João, meus irmãos, capítulo 1, versículo 8 ao 9, diz assim, ó,
Se dissermos que não temos pecado, porque tem gente que acha que não peca. Tem gente que acha que é o perfeito, né? Olha só o que a Bíblia diz. Se dissermos, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem o que Paulo diz, interessante, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra, diz Paulo, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se coloca como o principal pecador. O principal pecador. Apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro maravilhoso com Jesus, um homem que foi levado até o terceiro céu, um homem que escreveu cartas maravilhosas para doutrinar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que foi chamado para pregar para os não-judeus, um homem com uma habilidade tremenda e com um chamado tremendo, mas lutava todos os dias contra a carne, tanto que lá em Romanos capítulo 7 ele vai dizer, nem mesmo eu, Romanos 7, se eu não me engano, a partir do versículo 14, nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas Paulo vai dizer, mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim, é a carne que habita em mim, está impregnado na minha carne, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu quero fazer o bem, mas esse bem eu não consigo fazer, eu acabo fazendo o mal. Isso é a nossa natureza pecaminosa, é reconhecer que somos miseráveis pecadores. Paulo se coloca várias vezes nas Escrituras como o principal pecador. E tem gente que acha que é super santo. Nós temos que tomar cuidado. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, diz as Escrituras. Então, a soberba derruba muita gente. Nós temos que reconhecer, meu irmão, o primeiro sintoma de um verdadeiro adorador é se identificar como o principal pecador. Esse é o primeiro sintoma, é a primeira característica de um verdadeiro adorador. O que Jesus espera dos seus seguidores? Espera que eles se reconheçam, se identifiquem como um pecador e que carecem da glória de Deus. Lucas 13, 5 diz, antes, se não vos arrependesses, todos de igual modo perecerão. O arrependimento é necessário. Se não se arrepender, todos perecerão. Irmãos, tem uma frase aqui do livro de John Piper, mais uma vez, eu vou mostrar para os irmãos, que o título do livro é O que Jesus espera de seus seguidores. Então eu tirei esse pequena tirinha aqui do livro, John Piper falando assim, ó, o mandamento, abre aspas, o mandamento de arrepender-se baseia-se, portanto, na oferta misericordiosa do perdão e na advertência igualmente misericordiosa de que um dia os que recusarem a oferta perecerão do juízo de Deus. Perecerão aqueles que recusarem a oferta. Jesus está de braços abertos, esperando um pecador arrependido. E muitas das vezes, meus irmãos, dentro da igreja está cheio de pecadores. Tem muita gente fechando a porta. Veja lá, né, Apocalipse capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja, meus irmãos. Na igreja tem muita gente se achando super santo. Tem muita gente deixando Jesus para o lado de fora. Tem muita gente deixando de se reconhecer que é pecador. Nós somos pecadores, miseráveis, e nós carecemos da glória de Deus. A nossa salvação, meus irmãos, é unicamente pela graça, porque se não fosse pela graça, todos nós pereceríamos e iríamos para o inferno. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mateus 11, 28, 30, para nós encerrarmos. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu deixo aqui o meu abraço do seu irmão
Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam presentes em nossas vidas, para que venhamos reconhecer que precisamos nascer de novo e precisamos nos arrepender, reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.